Nesta quarta-feira eu tenho o prazer de receber o meu amigo que já é colunista, Péricles Formigoni, do Instituto Prodiversidade. Boa tarde, Péricles. Boa tarde, Fábio. Nessa tarde quente, né, que fez um calor na Graças Fernão Dias, a gente veio cozinhando no caminho. Ainda bem, eu adoro calor, né? Tenho horror do frio, de chuva, não gosto, mas se faz necessário, né? Hoje você fala para nós, ô Péricles, a respeito de racismo e também do racismo institucional. Muitas pessoas não sabem o que é o racismo, principalmente institucional. Mas nós podemos começar dizendo um pouquinho sobre racismo. Sim. Então, o racismo ocorre quando as pessoas sofrem preconceito em função da sua cor, da sua etnia, da sua cultura, das suas tradições. Né? Porque a gente acaba achando que racismo sofre apenas aquela pessoa que é negra. Mas a gente tem uma série de afrodescendentes e o próprio IBGE, ele coloca que os pretos e os pardos fazem parte da população negra. Então aquela pessoa que diz, mas eu não sou negro, às vezes ela é. Ela não sabe. Então o racismo já começa até ali, que a pessoa não se identifica com um grupo, até por ser um grupo que passou por uma série de situações discriminatórias, né, desde a escravidão e outras práticas feitas por outras pessoas do passado e que ainda se perpetuam no presente, que é uma coisa muito triste, né? Eu tenho inclusive amigos que eles não gostam de ser chamados de negros, e eles são negros, né? Aliás, uma das coisas que mais me incomoda é quando eu estou do lado de um amigo negro e de repente alguém fala assim, aquele seu amigo moreno que estava com você, eu já corrijo a pessoa na hora, não era moreno, é negro, né? Eu já corrijo na hora, porque é importante a gente se posicionar, né? Não ter vergonha da nossa raça, da nossa descendência. A gente percebe inclusive que tem pessoas que, por conta do cosmético e de tudo mais, a gente está numa TV educativa. Hoje em dia a grande moda é todo mundo com o cabelo liso, pranchado, tudo na progressiva. Você vê meninas negras com o cabelo totalmente lisos, né? E elas não têm vergonha do cabelo dela encaracolado. Isso é muito triste, porque o negro ele termina se rendendo a todo esse preconceito, né, que existe aí incutido, seja pelas indústrias de cosméticos, seja pela mídia, pelas revistas de publicidade. A gente sabe disso. A gente tem, por exemplo, pessoas que trabalham com moda que você raramente vê com cabelo crespo, com cabelo realmente como nasceu. Eu acho lindo uma mulher negra com aquele cabelão enorme, os cachos bem cuidados, né? A gente tem até produtos específicos de linha negra, né, na área de cosmético. E é importante a gente frisar isso nessa tarde. Até a questão aquele cabelão grande satélite, Black Power, né, que surgiu aí na década de 60 com uma afirmação desses valores contra os valores dos brancos nos Estados Unidos. Isso acaba chegando hoje no país com o que eu vou entrar agora, que já é o racismo institucional. Porque quando você fala das indústrias de cosméticos, das tendências da moda, da TV, da mídia, que não valoriza o negro, coloca o negro numa condição desprivilegiada, você tem o racismo institucional. O que é racismo institucional, então? É quando as instituições falham em manter a igualdade racial. Então a instituição ela prega algo, ela não deveria ter. Então no hospital todos deveriam ser tratados igual. Só que quando chega uma pessoa negra acidentada, o pessoal já fica com medo. Será que foi num assalto? Será que caiu de um muro? E quando chega uma pessoa branca, as perguntas são outras. É verdade. Então, sabe, é absurdo. Aconteceu comigo num banco. Eu estava com um amigo negro e eu entrei num banco. Eu entrei primeiro, estava com chave do carro, estava com tudo, eu passei. Ele foi parado. Aí fizeram ele tirar moeda, tirar chave. Aí eu falei, pera, mas eu também estava com chave, eu também estava com moeda? Por que ele foi barrado e eu não? Aí, claro que eu já dei um show básico no banco, né? Mas não são todas as pessoas que dão esse show. Talvez isso tivesse que se repetir. Não o negro dando show, mas os brancos, aspas, né? Indignados. Porque quando a gente fala de racismo, a gente não está falando do negro se empoderar. A gente está falando de pessoas que estão sendo discriminadas por coisas que não tem nada a ver. Porque houve uma época em que os negros eram escravizados. Eles não eram escravos, eles eram escravizados. As pessoas acham, o negro é descendente dos escravos. Não, não. Os negros foram escravizados. Existiam escravos brancos em Roma. Existiam outras formas de escravidão. Né? Mas aqui no nosso modelo, principalmente na América Latina, o negro ficou estigmatizado como escravo. Até o índio teve um pouco desse estigma e falavam, ele é preguiçoso. Não, o índio não era preguiçoso. Na verdade, é que não era lucrativo vender índio, porque o índio tinha um monte aqui na América. E o escravo não, ele vinha com um produto.
Então, dessa questão da comercialização do negro, desse estigma todo, a gente ignora toda uma história da África, toda uma história das tradições africanas, toda uma cultura que se fragmentou, um continente tão rico em termos de diversidade humana e cultural, e que se perde em coisas bobas, como hoje a gente ouve, de apropriação cultural e as pessoas se debatendo, e é mais uma falência da questão de estabilizar a questão racial. É mais um problema de racismo institucional. É você chegar, às vezes, em uma empresa e se valoriza, sim, alguns caracteres da cultura africana, mas não se valoriza o negro. Então é como se fosse assim. Eu usar um turbante, por si só não seria uma apropriação cultural. Mas eu usar um turbante falando que um turbante é lindo porque é africano, mas um negro não é lindo, aí sim, é o que a gente chama de apropriação cultural, que é um dos caracteres do racismo institucional. Que é uma tristeza, né? É uma tristeza. E a gente vê vários fatos acontecendo no nosso país atualmente com relação à Miss Brasil, né, atual. Né? A gente vê coisas acontecendo com relação a alguns cantores na mídia que sofrem racismo. A gente vê, até no plano internacional, outro dia eu estava vendo a Adele fazendo... Posso falar dos artistas, claro, né? Então porque eu não sou comentarista das celebridades, né? Não. Então, se eu errar uma coisa, você me perdoa, você me corrige, hein? Mas eu vi uma coisa muito tocante, porque a Beyoncé, ela não ganhou um prêmio, e a Adele ganhou. E a Adele ficou indignada com a injustiça, porque ela achava que o álbum da Beyoncé merecia esse prêmio. Sim. Né? E isso é uma coisa que tem que começar a acontecer. As pessoas ditas brancas, né, eu que sou dito branco, eu tenho que me preocupar com a questão do racismo, porque eu estou falando do mundo que eu quero viver, do mundo que eu quero compartilhar. Porque uma vez que levam os negros, que se estigmatizam os negros, depois podem estigmatizar qualquer um de nós por qualquer outro motivo. Podem ser os gordos, podem ser aqueles que não têm os olhos azuis. Então essas questões raciais são questões muito pobres, muito fracas, né? Mas não significa que elas não atinjam as pessoas e acaba atingindo a gente. Então lutar contra o racismo e o racismo institucional não é algo que é para os negros fazer, é algo que é para os brancos fazerem, né? Para os brancos se unirem com negros, porque são humanos, e é esse humano que tem que vir à tona, é esse humano que tem que começar a aparecer, e não essas pequenas bobagens do tipo se alguém é negro, é moreno, é pardo, tem olho puxado, tem olho azul. Nossa, o Brasil, né? É essa mistura. Mas a gente percebe também, viu, o Péricles, voltando até naquele ponto que eu toquei do racismo institucional, dos negros que não se veem muito na publicidade, nas novelas. Agora até tem emissoras que colocam algumas pessoas no ar só para cobrir a tal cota. É uma cota, entendeu? né? É uma cota, essa que é a verdade. É a cota de empregada doméstica, é a cota de motorista, ou seja, é um racismo institucional. E aí uma das coisas que me chama bastante a atenção é que também nós temos, infelizmente, alguns modelos de negro no nosso país, de negros no nosso país, que são artistas, mas que têm vergonha da sua negritude, né? Eu vejo, por exemplo, alguns que pintam o cabelo para não parecer negro, né? Eu vejo eles sempre tentando se colocar no papel de brancos, né? Então eu não vejo, por exemplo, frequentando lugares específicos sobre tudo que valorizem o negro. Lá em São Paulo nós temos a Galeria, que você conhece muito bem. Ali é um ponto de encontro maravilhoso entre o pessoal que curte o rock, o pessoal que curte o reggae, de tudo, né? E eu acho que esse que é um mundo bacana para a gente começar a pensar, né? É um mundo que a gente educa o nosso filho dentro de casa. É quando você fala na frente do seu filho, olha, sabe aquele amigo do Fábio que é assim? Porque tem gente ainda que fala desse jeito sobre o negro, em vez de falar a palavra negro, ela passa a mão no braço, como se dissesse que é uma coisa, sabe? E eu conheço pessoas, inclusive, que são super cultas, que frequentavam a minha casa, lá em São Paulo, e eu cortei do meu ciclo de amizade, porque esse tipo de coisa para mim é tão pequena, tão medíocre, porque se a pessoa mede você pela cor que você tem, você imagine dependendo da conduta que você tem, né? Porque para mim tanto faz se você é branco, se você é negro, se você é japonês, o que você faz entre quatro paredes não muda a minha vida. O que muda a minha vida de verdade é como você se posiciona na vida, como você me trata com respeito, né? Eu acho que é isso que tem que contar, respeito. Seja porque você é católico, ou porque eu de repente sou ateu, ou porque eu não tenho religião, ou
e assim por diante. A gente tem que começar a rever os nossos valores. E essa nova juventude que vem aí, apesar de ser muito preguiçosa para estudar, para tanta coisa, nesse sentido, eles são super de boa. E isso eu acho bacana, né? Eu tenho notado muito isso. Eu não sei se você pensa dessa maneira, mas eu tenho notado que eles são mais leves para isso. Sim, na verdade, assim, o racismo ele é ensinado. Ninguém nasce racista. Que a pessoa vai enxergar essas diferenças se alguém ensinar para elas. Por exemplo, como é que uma pessoa que chegasse no planeta hoje ia descobrir que os negros um dia foram escravizados? Só se alguém contar. Se ninguém contar, não vai dar para saber. Então ninguém nasce sabendo essas coisas. Isso é ensinado. E não é questão de ensinar que foi escravizado, é ensinar que era inferior, que era isso, que era aquilo outro. E as pessoas colocam esses conflitos. E hoje, por exemplo, a gente tem, quando você fala das pessoas buscando uma branquitude, né? Tipo, eu sou negro, mas eu quero parecer mais branco. Isso acontece também porque a mídia, ela massifica, né? Ela quer as pessoas todas iguais. Outro dia eu vi uma certa empresa mostrando um conselho da diversidade. Aí eu não vou falar nomes porque é desagradável. E eu olhei assim, é da diversidade. Era diversidade até sexual, o conselho. Mas eu olhei para as pessoas, eram acho que 8 ou 9, todos iguais. Tá, mas tudo bem. Será que não teria nenhum negro que teria competência dentro da empresa para ocupar aquele conselho? Certo? Poxa, por que ninguém pensou em convidar pessoas diferentes? Ah, mas eu não imaginei que ia querer. Como não imaginei que ia querer? Tem que começar a imaginar, sim. Não significa que teria, por exemplo, tendo negros ali, a garantir que não teria racismo na empresa. Mas já é um começo. Não são cotas. Cotas é uma coisa. Eu estou dizendo de participação social, é dar abertura, é dar a possibilidade, é ouvir, é permitir que as pessoas participem daquele espaço, não como assim, nós queremos você para a gente dar uma cota, nós queremos você pelo talento que você tem, pelo que você tem para contribuir. E as pessoas ainda estão muito presas nessa coisa da aparência, né? Também eu acredito que não é porque a pessoa é negra que ela tem que ter orgulho da mãe África, até porque ela não é negra africana, ela é negra brasileira. Ela é brasileira como eu não sou italiano mais, eu sou brasileiro, eu nasci aqui. Então as pessoas têm que ter uma identidade com o país onde elas nasceram, com a cultura onde elas foram criadas. Só que cultura de racismo é que nem cultura de estupro. É algo absurdamente desnecessário para a nossa sociedade e nós temos que combater. Não é porque eu sou homem que eu não vou ligar para a cultura de estupro. Não é porque eu não sou negro que eu vou deixar o racismo correr solto e não vou fazer nada. Olha, tem a participação do nosso telespectador, eu fico muito feliz aqui na nossa transmissão simultânea pelo facebook.com/programa Dito e Feito. O Leandro Almeida, ele diz assim: jogador de futebol sofre muito com racismo também, mesmo aqui no próprio país, tanto quanto vai para a Europa. O Johnny Robson Fernandes Costa: precisamos trabalhar esta questão que é a educação. Estamos à disposição das diretorias de ensino e empresas privadas para trabalhar essas questões através do terceiro setor, que são as ONGs que você tão bem explicou aqui para nós outro dia. Obrigado, Johnny e Leandro, pela participação. E só para fazer um adendo, ele também está falando assim que a carne ficou com uma aparência ótima, deu água na boca, a carne do Rafael Bento no primeiro bloco. Obrigado, viu, Johnny? Obrigado pelo carinho aqui, pela audiência, pelo facebook.com/programa Dito e Feito. As instituições do terceiro setor, elas têm a obrigação de manter essa equidade, de reequilibrar essa balança. Apesar que eu já ouvi muita gente de terceiro setor falando umas bobagens por aí. Do tipo, uma vez eu fui numa reunião e no conselho de parque, e eu ouvi uma integrante de uma ONG falando: estou preocupada com o nosso parque, porque tem muitas pessoas negras, escurinhas aqui andando nesse parque. Eu falei: como assim? Absurdo. E assim, ela falou isso pra mim achando que por eu ser branco, eu acharia isso a coisa mais natural e ia concordar com ela. É melhor nem falar perto de mim um negócio desse, porque se falar, perde a amizade na hora. A gente mantém o controle porque também tem o estatuto do idoso, também a gente tem que entender que a pessoa é de uma outra geração, mas as novas gerações, elas têm que mudar isso. Tudo bem, eu acho que às vezes é até injusto a gente falar das novas gerações como elas têm que mudar isso, porque nós tentamos, ou estamos tentando mudar, mas é que todos têm que fazer. Mas é muito mais fácil uma mente nova não aprender esses valores negativos do que pegar as que já aprenderam para as desaprender, para aprender algo novo de novo. Mas as ONGs, elas têm que batalhar nesse sentido, têm que fazer esse trabalho pesado, né, de dar a cara a tapa, de estar lá. Não por nós, mas por toda a sociedade, né, por todas as pessoas.
Bacana, viu, Péricles? É sempre bacana ter quarta-feira o Péricles Formigoni também aqui no nosso programa, falando de temas atuais que mexem com cada um de nós, com os nossos conceitos, às vezes coisas erradas aprendidas ao longo de uma vida, para a gente se refazer, porque a vida só tem sentido quando a gente se recicla, principalmente as nossas ideias tortas. Vou passar o contato do Péricles Formigoni, que é presidente do Instituto Pró-Diversidade, que atende também Bragança Paulista, Atibaia e região, através do 0 operadora 11 971 16 15 38. 0 operadora 11 971 16 15 38. O e-mail é diretoria@prodiversidade.org.br, diretoria@prodiversidade.org.br. O site é prodiversidade.org.br, prodiversidade.org.br. Obrigado, meu amigo. Fique para nós jantarmos aqui com o pessoal da equipe. Fico sim. Inclusive eu trouxe uns livrinhos aqui contra o racismo que eu vou disponibilizar para você ver como vai fazer. Se vai sortear com o pessoal. Olha que bacana, que bonito. Né? Porque a gente tem que fazer algumas atividades assim para incentivar essa mudança, né? Que a mudança não se faz por só. Mas aí a gente volta numa outra oportunidade falando um pouco mais sobre esse livro, sobre alguns projetos. E quem tiver interesse também pode entrar em contato com a emissora ou com a gente diretamente. Bacana. Então nós vamos fazer o seguinte: na próxima quarta-feira, quem participar vai receber o livrinho que o Péricles Formigoni e o Instituto Pró-Diversidade está disponibilizando para nós. Então, a partir da próxima quarta-feira, as primeiras 10 pessoas que fizerem perguntas ou que participarem, seja com elogios, críticas e tudo mais, na pauta da próxima quarta, estarão sendo presenteadas aqui pelo Péricles Formigoni e também pelo Instituto Pró-Diversidade. Obrigado, meu amigo. Obrigado, Fábio. Mais uma vez juntos por um mundo livre e justo. Um rápido intervalo, daqui a pouco de volta com você. Até já.